Capita, será que veremos o atacante fazer uma das suas melhores temporadas, uma das suas maiores temporadas? Natasha, quando ele chegou, né, o primeiro ano do Hulk foi impressionante. Era uma surpresa, um elemento surpresa, os jogadores não estavam acostumados a marcá-lo e aí ele teve uma trajetória que impressionou. Depois ele, né, o pessoal começa a aprender a marcar, começa a entender um pouquinho mais os movimentos e os jogos em sequência acabaram trazendo um desgaste para ele também. Mas é um jogador super competente, de uma força física impressionante, um cara que é super motivado, né? Então ele se motiva com relação à titularidade, ele sabe o tamanho e a importância que ele tem para o Atlético Mineiro. Os últimos jogos isso foi demonstrado, né? Então em todos os momentos que ele participou de gols, de lances decisivos, participou, fez o gol de empate contra o Cruzeiro. Tecnicamente, taticamente. Mas vai chegar em um bom nível, E depender do Hulk não é ruim, porque o Hulk vai resolver para o Cudê alguns jogos, ainda mais a curto prazo. Tem gente que está chegando agora que ele conhece, mas vai conhecer os companheiros novos, vai conhecer um outro clube que eles não estavam jogando, por exemplo, Edenilson, Patrick, Paulinho. O Hulk não. O Hulk já está aí há algum tempo. O Hulk é ídolo do clube. O Hulk resolve jogos para o Atlético. E acho que ele pode resolver também na Libertadores. Pelo menos esses 2 jogos de mata-mata, até chegar à fase de grupos, o Hulk vai ser vital para o Atlético seguir na Libertadores daqui em diante. Não, eu acho que depender só do Hulk realmente não é ruim. Mas também não vejo isso como o melhor dos mundos. Porque você depender de um jogador, é óbvio que quando ele está na melhor forma física, entregando o que você precisa, excelente. Sim. Você tem ali um jogador que coloca a bola para dentro do gol, é maravilhoso. O problema é que quando você não tem esse jogador? Essa é a grande questão. Mas acho que o Atlético, eu entendo você, Natasha, o Atlético tem jogadores para chamar também essa responsabilidade, né? Então, assim, você imagina que o Paulinho, em algum momento, ele vai decidir jogos para o Atlético. O Vargas fez gol hoje, mas em algum momento, como fez em outros jogos, vai decidir jogo para o Atlético. Tudo nas costas do Hulk. É que o Hulk, por si só, Natasha, quando ele está próximo da entrada da área, ali próximo da área, ele é um jogador que é de último passe, né? Então a gente percebe que os jogadores na movimentação acabam procurando o Hulk para que ele seja esse cara definidor. Então é a força que ele tem, ele bem explorado para o Atlético não vai fazer mal nenhum se o Atlético produzir jogadas para que o Hulk finalize, esteja dentro da área, que ele não tenha que marcar muito, que ele não tenha que sair muito da área para fazer outras funções, quem ganha com isso é o Atlético. Mas que o Atlético tem jogadores para, assim como o Hulk, poderem definir jogos, tem qualidade, tem competência e foi um elenco montado para isso também. E é o que pressiona um pouquinho o Cudê, né? Porque é lógico que quando você olha esse confronto do Atlético, ele é amplamente favorito, né? É difícil você imaginar o torcedor atleticano, a imprensa, o povo de Minas, nós mesmos, o Atlético sendo eliminado nessa fase da Libertadores. Então, isso cria uma pressão no treinador, mas pela experiência que tem, pela experiência de grupo também, o Atlético tem totais condições de trazer um bom resultado da Venezuela e dentro de casa sacramentar aí, né, consolidar esse avanço à próxima fase da Libertadores também. Tá, já pensando então em Libertadores, o que falta para esse Atlético que muitas vezes não encanta? Me parece que ainda os jogadores estão entendendo movimentos, o que é o Cudê. Porque a gente fala o seguinte aqui, Natasha, o Cudê indicou jogadores que ele conhece. Isso geralmente encurta o caminho. Então, o Patrick não é novidade para o Cudê, o Edenilson não é novidade para o Cudê, o Paulinho está começando a trabalhar com ele agora. O Hulk, com o Cudê é uma novidade, mas para o Atlético não é. Então, me parece que o desafio do Cudê agora é encurtar esse processo, né? Deixar esse caminho um pouco mais acelerado. Olha, quem já me conhece sabe como eu trabalho. Quem não me conhece tem que saber e assimilar rapidamente. Então, a dúvida que o atleticano me parece que tem para começar a Libertadores é essa. Olha, o time é muito bom, os jogadores têm muita qualidade, o elenco é muito qualificado, mas todo mundo já assimilou o que é o Cudê? O Cudê já assimilou e conseguiu passar o que todo mundo quer? Isso leva tempo. O Cudê geralmente é um técnico que consegue passar rapidamente o que ele quer. Os jogadores assimilam rapidamente, mas não é uma fórmula exata. Eu acho que fica essa dúvida para quarta-feira. Mesmo assim, estou com o Fábio. Não dá para comparar nível de jogadores, de elenco, de investimento. O Atlético tende a passar pelo Carabobo em 2 jogos. Na Venezuela, o primeiro, e depois a volta em Belo Horizonte. Você acha que não vai encontrar nenhum problema assim pelo caminho? A Libertadores Não, no caminho eu digo nesses 2 primeiros jogos apenas, tá? Então, a Libertadores... Contra o Carabobo. Não, aí mais pra frente já é uma outra história, a gente conversa num outro momento. Ela pode te colocar em algumas situações que você não está esperando. A Libertadores, ela é assim, né? Existem grandes times aí que foram eliminados em fases parecidas. Então, é lógico que existe um cuidado, mas quando você olha para o elenco do Atlético Mineiro, né, para os jogadores que chegaram
é um tempo curto, são jogadores que estão ainda se adaptando ao treinador, se adaptando ao clube, criando conexão entre eles mesmos, né? Lógico, porque isso aí requer um tempo para que as coisas funcionem dentro de campo como se é esperado, mas é um time que tem muita qualidade, assim, em todos os setores do campo, né? Fica até a dúvida com relação, quando todo mundo no Atlético tiver em condições, né, e são bons jogadores, como é que o Kudê vai armar esse time, né? Porque alguém vai ter que ficar de fora para que seja um time mais equilibrado. Mas, assim, na minha opinião, o Atlético leva um favoritismo, tem condições de vencer mesmo fora de casa, e é isso também que o torcedor atleticano espera. Algum ponto de atenção, assim, para o Atlético em relação ao Carabobo? Sempre a Libertadores exige atenção, né, Natasha? Porque os jogos, por mais que tenha uma diferença técnica considerável, eles muitas vezes são um pouco traiçoeiros. Eles saem do seu controle, às vezes um erro individual, às vezes o jogo de mata-mata ele tem muito isso, né? Às vezes o dia, uma atuação que não é tão boa, fica um prejuízo muito grande. Não acredito que o Atlético Mineiro tenha um vacilo tão grande para se complicar contra o Carabobo em 2 jogos. Mas é sempre bom ter a concentração em dia. É sempre bom ter noção do que exige o torneio, ainda mais o mata-mata agora para o Atlético, que o Kudê chegou para jogos como esse e o grupo foi montado também para avançar essas fases.